Você já se perguntou por que a data da Páscoa muda todos os anos e qual é a relação entre a Páscoa e a astronomia? Desde os tempos mais remotos, o ser humano olhou para o céu, maravilhado com o movimento dos astros e buscando neles padrões e significados. Essas observações iniciais desempenharam um papel crucial no desenvolvimento de calendários, na navegação e na agricultura, e também influenciaram profundamente as crenças religiosas e as festividades dos povos antigos. Na cultura desses povos, os corpos celestes eram vistos como divindades ou como sinais divinos. Os dias do solstício de verão, quando o dia é mais longo e a noite mais curta, do solstício de inverno, quando o dia é mais curto e a noite mais longa, do equinócio de primavera e do equinócio de outono, quando o dia e a noite têm a mesma duração, marcavam momentos de extrema importância em muitas culturas pagãs, simbolizando a mudança das estações e dos ciclos da natureza. Esses momentos eram frequentemente celebrados com festividades, que honravam os deuses e agradeciam pela fertilidade da terra. Um exemplo disso eram as celebrações do solstício de verão, que em muitas culturas pagãs era associado à abundância, ao crescimento e à força do sol. Em Stonehenge, na Inglaterra, por exemplo, o alinhamento das pedras com o nascer do sol no solstício de verão sugere que este local era usado para marcar essa ocasião especial, possivelmente com rituais que celebravam o sol e sua importância para a vida na Terra. Da mesma forma, o equinócio de primavera era outro momento muito significativo, que marcava o fim do rigoroso inverno no hemisfério norte e o início da primavera, simbolizando o renascimento e a renovação da vida. Festividades que marcavam esse período incluíam rituais de fertilidade, celebrações da nova vida que a primavera trazia e ações de graças pelos alimentos que seriam plantados e colhidos. Essas celebrações e rituais estavam profundamente enraizados nas observações astronômicas e refletiam uma compreensão profunda dos ciclos dos astros e como esses astros aparentemente influenciavam os outros ciclos da natureza. Por meio dessas observações, eles não apenas acompanhavam o tempo e se preparavam para as mudanças climáticas, mas também encontravam sentido e orientação nos padrões do céu. Mas para registrar esses padrões com precisão, era preciso utilizar algum tipo de instrumento que permitisse determinar a posição exata dos objetos, dos astros no céu. Podemos dizer que a astronomia começou a ser uma ciência com a introdução de um instrumento conhecido como gnomon, que permitia medições acuradas dos movimentos aparentes do Sol. O gnomon, que provavelmente é uma invenção dos povos da Babilônia, é basicamente uma simples haste vertical colocada em um terreno plano exposto aos raios solares. Com o Gnomon, é possível saber precisamente quando é o meio-dia, por exemplo, que é o momento do dia em que o Sol está em seu ponto mais alto, de modo que a sombra do Gnomon é a mais curta possível. O Gnomon também pode funcionar como uma espécie de calendário, baseado no movimento do Sol. No hemisfério sul, durante a primavera e o verão, de outubro a março, o Sol nasce sempre um pouco mais a sudeste, enquanto no outono e no inverno, que é de abril a setembro, ele nasce sempre um pouco mais a nordeste. No dia em que a sombra do gnomo aponta para o oeste, no exato momento do amanhecer, o Sol está nascendo exatamente a leste. E essa data será o equinócio vernal, quando o inverno termina e a primavera começa, ou o equinócio de outono, quando termina o verão e começa o outono. Nos dias do equinócio, a noite e o dia têm a mesma duração de 12 horas cada um. O nosso calendário atual, que possui um ano de 365 dias, se baseia no movimento aparente do Sol em relação às estrelas, que tem um ciclo de 365 dias, 5 horas e 48 minutos, o que gera a necessidade de fazer alguns ajustes no decorrer do tempo, como a inclusão de um ano bissexto de 366 dias a cada 4 anos. Na verdade, em alguns aspectos, a Lua oferece um calendário muito mais prático que o Sol. Observando a fase da Lua numa noite qualquer, é fácil dizer mais ou menos quantos dias se passaram desde a última Lua nova, o que é muito mais fácil que saber o período do ano apenas olhando o Sol. Assim, os calendários lunares eles eram muito usados no mundo antigo e ainda continuam a existir, por exemplo, para finalidades religiosas em algumas culturas. Mas evidentemente para fins práticos, como para a agricultura, por exemplo, é preciso prever a mudança das estações. E as estações são regidas pelo movimento do Sol. Infelizmente, os meses lunares do ano não formam um número inteiro. O ano tem cerca de 11 dias a mais que 12 meses lunares. E assim, nenhuma data de solstício ou equinócio seria fixa num calendário que fosse baseado no movimento da Lua. Ao longo da história da humanidade, foram várias as tentativas de criar calendários que levassem em consideração essas dificuldades e tentassem resolver esses problemas, conciliando o movimento da Lua com o movimento do Sol.
Uma boa ilustração do empenho dos astrônomos em encontrar um calendário que reconciliasse o movimento da Lua com o movimento do Sol ocorre com a definição da data da Páscoa. Para afastar os fiéis das festas pagãs, que ocorriam sempre nos solstícios e equinócios, a Igreja transformou estas festas e as ressignificou, transformando elas em comemorações de eventos relacionados à religião cristã. A Páscoa cristã, por exemplo, é a comemoração da ressurreição de Cristo, e foi a primeira festa a ser celebrada pelos antigos cristãos, que a comemorava em um domingo próximo à data do equinócio de primavera e próximo a uma lua cheia. Por esse motivo, a Páscoa sempre é comemorada em um domingo, pois a última ceia de Cristo teria ocorrido em uma quinta-feira e a crucificação em uma sexta-feira, com a ressurreição tendo possivelmente ocorrido em um domingo. No início, essa comemoração da Páscoa causou muita confusão porque as pessoas não sabiam qual era a data correta para comemorá-la. Enquanto alguns cristãos comemoravam a data da ressurreição, outros comemoravam a data da crucificação. Além disso, as datas desses acontecimentos eram muito incertas e os calendários da época eram muito imprecisos. O Concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C., foi um dos eventos mais significativos da história do cristianismo, marcando o primeiro esforço para alcançar o consenso na Igreja através de um congresso das lideranças eclesiásticas. Convocado pelo imperador romano Constantino I, este concílio aconteceu na cidade de Nicéia, onde hoje fica a cidade de Iznik, na Turquia. E o seu principal objetivo era resolver algumas divergências dentro da Igreja cristã sobre a natureza da relação entre Jesus Cristo e Deus Pai, além de outras questões doutrinárias e práticas. Dentre estas questões a serem resolvidas estava a definição da data da Páscoa cristã. Utilizando como base o calendário juliano, o Concílio de Nicéia decretou que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, depois do equinócio de primavera, ou equinócio de outono aqui no hemisfério sul. Infelizmente, a data exata com que é possível comemorar o equinócio varia bastante de um lugar para outro, já que em diferentes longitudes da Terra, um instante preciso do equinócio ocorre em horas diferentes do dia, e assim pode chegar a existir uma diferença de um dia na data em que os diferentes observadores registram o equinócio. Então, com o objetivo de calcular uma data para a Páscoa, o Concílio de Nicéia definiu que a data do equinócio seria fixada no dia 21 de março. Considerando a regra do concílio, então, se o dia 21 de março, o dia do equinócio, cair em um sábado e no mesmo dia for um dia de lua cheia, então o domingo seguinte, o dia 22 de março, será o domingo de Páscoa. Assim, a Páscoa não pode acontecer antes do dia 22 de março. Se o dia 21 de março for um domingo de lua cheia, então aguarda-se a próxima lua cheia, que seria 29,5 dias depois, podendo esta ocorrer então no dia 17 ou no dia 18 de abril. Se ocorrer no dia 18 de abril, ou seja, 30 dias depois da lua cheia anterior, então se a lua cheia anterior tiver sido em um domingo, o dia 18 de abril também será em um domingo, o que significa que a Páscoa deve ser comemorada no domingo seguinte à lua cheia, ou seja, 7 dias depois, em 25 de abril, de forma que a Páscoa não pode ocorrer depois desse dia. E assim, a Páscoa sempre é comemorada entre os dias 22 de março e 25 de abril. Conhecido o domingo de Páscoa, as outras datas móveis da Igreja são determinadas pelas convenções adotadas a partir da data da Páscoa. Por exemplo, o primeiro dia depois do Carnaval é a Quarta-feira de Cinzas, que também é um dia que marca o início de um período conhecido como Quaresma, que são justamente os 47 dias que antecedem a Páscoa. Uma outra curiosidade que relaciona a astronomia e a Páscoa é a possibilidade de, durante a crucificação de Cristo, ter ocorrido um eclipse. Alguns autores, estudiosos das Escrituras, defendem que esse eclipse deveria ter sido um eclipse solar, devido a algumas passagens bíblicas, tais como: desde a hora sexta até a hora nona se difundiram trevas sobre a terra. Ou ainda, e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. Com base na forma como as horas eram contadas naquela época e naquela região, que dividia basicamente o dia em 12 partes iguais, então a partir dessas passagens a gente pode concluir que esse eclipse teria ocorrido entre as 12 horas, o meio-dia, e as 6 horas da tarde. De fato, do ponto de vista astronômico, o único evento que permitiria o Sol desaparecer em pleno dia seria um eclipse solar.
Mas a Páscoa, originalmente, era uma comemoração dos judeus, que celebravam a saída do povo judeu do Egito. E o calendário judaico é um calendário lunar, com os meses começando sempre em uma lua nova. Então a crucificação de Cristo ela teria ocorrido no 14º dia do primeiro mês do ano judeu. E como 14 dias depois de uma lua nova temos uma lua cheia, então a crucificação teria ocorrido durante uma lua cheia. No entanto, um eclipse solar só pode ocorrer próximo a uma lua nova, e não perto de uma lua cheia como parece ter ocorrido. Também não existem registros históricos de um possível eclipse solar que tenha ocorrido naquela região e perto ou próximo à data da crucificação de Cristo. Além disso, os cálculos de eclipse mostram que nenhum eclipse solar aconteceu perto da Páscoa e na região de Jerusalém naquela época. E também um eclipse solar dura poucos minutos, e não horas, como o escurecimento citado nas Escrituras. Outra possibilidade é que o eclipse da crucificação tenha sido um eclipse lunar, o que pode ser sustentado com base em um texto apócrifo onde Pilatos, o governador da Judéia na época, teria narrado o dia da crucificação da seguinte maneira: o sol escureceu, as estrelas apareceram e todo o mundo acendeu as suas lanternas das 6 horas até o crepúsculo, quando a lua pareceu como da cor de sangue. Esse relato corrobora duas hipóteses. A primeira é que, de fato, a crucificação ocorreu em um dia de lua cheia, porque é no dia de lua cheia onde a lua fica próxima ao horizonte durante o crepúsculo. A segunda hipótese é de que, se realmente houve um eclipse, provavelmente esse eclipse foi um eclipse lunar, pois é no eclipse lunar em que acontece o fenômeno conhecido como lua de sangue, em que a lua fica avermelhada devido a fatores de refração atmosférica. E de fato, existem registros históricos de um eclipse lunar que ocorreu no ano de 33 d.C., no dia 3 de abril. Para que ocorra o fenômeno da lua de sangue, o eclipse tem que ser total e tem que ocorrer quando a lua está bem próxima à Terra, quando o disco lunar atinge seu tamanho máximo, o que é chamado de superlua. Só que o eclipse de 3 de abril de 33 d.C. não foi um eclipse total, nem aconteceu durante uma superlua. Por isso, não pode ter ocorrido nesse momento o fenômeno da lua de sangue. No entanto, em Jerusalém, o eclipse só pôde ser visto já no seu final, com a lua aproximadamente 20% eclipsada quando ela nasceu cheia no horizonte. E como a lua estava próxima ao horizonte, possivelmente ela estava mais avermelhada, devido à refração atmosférica que é mais intensa quando os astros estão próximos ao horizonte. Todas as passagens das Escrituras permitem fazer diversas interpretações. No entanto, o enigma do possível escurecimento ainda continua sem resposta. A determinação da data da Páscoa ilustra a profunda influência dos fenômenos astronômicos no nosso cotidiano. Contudo, essa influência se distingue em sutileza e complexidade daquela que é promovida pela astrologia, por exemplo. Enquanto a astrologia propõe uma conexão direta entre os movimentos celestes e o destino individual, a influência astronômica sobre a humanidade se manifesta de forma mais intrincada. O céu moldou as mais diversas culturas humanas, dando forma aos nossos rituais, às nossas crenças, tradições e práticas cotidianas. Essa interação entre o cosmos e a vida humana reflete nossa busca constante por compreensão, orientação e inspiração no vasto universo que nos envolve. Essa relação entre astronomia, religião e cultura demonstra a capacidade humana de buscar significado e ordem no universo, utilizando os fenômenos naturais como alicerces para suas tradições mais profundas. Ao olharmos para o céu e acompanharmos os ciclos dos astros, estamos, de certa forma, participando de uma tradição milenar que une os povos através dos tempos, celebrando não apenas a fé, mas também a nossa contínua curiosidade e admiração pelos mistérios do cosmos.